Olá, amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de nós nessa manhã de hoje, dia 5 de maio, dia em que o Senhor nos visita através desse evangelho, através dessa palavra poderosa, sábia, lá em João 15, onde ele diz que eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo aquele que dá fruto para que produza mais frutos. Vocês já estão puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também, vocês não podem tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo para queimar. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, para que produzas mais frutos e vos torneis meus discípulos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, o Senhor ele faz essa comparação com a videira, onde ele vem dizer que ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. E que para que cada um de nós possamos dar frutos, é necessário que nós estejamos ligados a esta videira. É necessário que nós, como ramos, estejamos ligados a Cristo, para que produzamos frutos. Ora, produzir frutos na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, na nossa passagem aqui da terra, não deve ser uma escolha nossa, mas sim um chamado de cada um. O Senhor ele vem falar em outras partes do Evangelho de São Mateus, quando ele diz que ele vai pedir conta dos nossos frutos. Então, muito mais do que, amados irmãos, uma escolha nossa, é um chamado de Deus para a nossa vida. Isso mostra que Cristo é vida, que não está morto. Como nós estamos ligados a uma árvore que é Jesus Cristo, e esta árvore não produz frutos. Como nós podemos dizer, como falávamos no Evangelho de São João há 2 dias atrás, pela liturgia, que Jesus é a vida, e se nós que somos os ramos, os galhos ligados nesta videira não produz frutos, nós estaríamos contradizendo a palavra de Cristo. Que vida é essa que os seus galhos não produzem frutos? Então, amados irmãos, nós precisamos ter essa consciência que produzir frutos não é uma escolha nossa, mas é um chamado. É um chamado, e esses frutos devem ser bons. Esses frutos devem ser frutos gerados no amor, na paz, na harmonia, numa boa afetividade. Então, o Senhor ele nos faz esse chamado para que nós estejamos ligados a Ele e para que possamos produzir frutos. Muito interessante quando o Senhor ele fala no versículo 4 desse texto, onde ele diz que a videira não pode dar fruto por si mesmo. Aliás, o ramo não pode dar fruto por si mesmo se ele não estiver ligado na videira. Muita gente já compreendeu que é preciso produzir os frutos. Muita gente já compreendeu que é devida obrigação nossa, por sermos filhos de Deus, por estarmos nessa videira, produzirmos frutos. Mas muitos têm tentado produzir frutos por si mesmo. E o Senhor vem dizer que o ramo não pode dar fruto por si mesmo.
assim também vocês não podem tampouco dar frutos se não estiver ligado em mim. Amados irmãos, se o galho não está ligado à árvore, tampouco ele vai poder dar frutos. Nós podemos observar uma árvore frutífera, se a gente separar o galho da árvore, por mais bonito que esteja a folhagem daquele galho, horas mais tarde ele vai murchar. Com alguns dias ele vai estar seco. E ainda que tenha fruto nele, quando ele for cortado da árvore, aquele fruto vai estragar, vai apodrecer. Porque a vida é a árvore. A nossa vida é a videira. A nossa vida não depende de nós, mas depende dessa videira que é Jesus Cristo, onde nós temos que estar ligado a ela. Se nós somos separados como esse galho é separado de uma árvore, ele vai secar, ele vai murchar. E como diz a Escritura aqui no versículo 6, esse galho só servirá para fazer fogo, só vai servir para queimar. É assim quando nós podemos observar num plantio, as pessoas que plantam, né, que quando chegam a determinada etapa do ano, eles precisam podar a árvore, ou seja, ele precisa cortar aqueles galhos que não dão frutos. E aqueles galhos que não dão frutos, quando eles são cortados, se na árvore eles não estavam dando fruto, tão pouco separado delas eles darão agora. Então, quando ele é cortado da árvore ali, eles são ajuntados, feito um monte ali, e esperam secar. Depois que estão bem secos, o dono da plantação vai lá e queima, para limpar a terra. Isso acontece no mundo espiritual, irmãos. Então é preciso que nós possamos compreender que nós, por nós mesmos, não podemos dar frutos. Se nós estivermos separados, nós não daremos os frutos devido que são esperados do chamado que o Senhor fez na nossa vida. Então é preciso que nós estejamos ligados a esta videira. Ora, como eu falava, a vida do galho é a árvore, assim a nossa vida é Jesus Cristo. Se como galho nós estivermos ligados a Jesus Cristo, nós produziremos frutos, pois os frutos eles não nascem de nós, apesar de ser nascido em nós, mas eles não nascem de nós, eles provêm da árvore que é Jesus Cristo. E como eu falava, amados irmãos, esta é a vida do cristão, esta é a vida. O Senhor ele fala aqui no versículo 5 que sem mim nada podeis fazer. Irmãos, fora de Jesus Cristo nós seremos infrutíferos. Fora de Jesus Cristo nós não conseguiremos amar direito. Fora de Jesus Cristo nós não conseguiremos ser caridosos de forma perfeita. Fora de Jesus Cristo não saberemos ser um bom esposo, uma boa esposa. Não saberemos ser um bom profissional, um bom empregado. Fora de Jesus Cristo, se nós estivermos fora de Jesus Cristo, nós não podemos investir em projetos porque não terão sucesso, não terão êxito. Está lá no Salmo 1. O Senhor está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então, amados irmãos, às vezes nós queremos frutos na nossa casa, frutos no nosso trabalho, às vezes nós queremos frutos nos nossos relacionamentos, nós queremos frutos nos nossos projetos, nos nossos planos, mas queremos viver uma vida longe de Deus. E o Senhor está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Não é possível darmos frutos separado da árvore, da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então, amados irmãos, que nós possamos refletir nesse evangelho de hoje, refletir nesta palavra de hoje, que nós possamos assumir a nossa condição de ramos e buscarmos estar ligado à videira. Tem um detalhe que distingue Jesus de todas as outras árvores que nós conhecemos. Uma árvore, quando ela é podada, quando o seu galho é cortado, é separado da árvore, nunca mais ele pode retornar àquela árvore. Não tem como. O galho foi cortado da árvore, não tem como você ligar mais uma vez o galho na árvore, não tem como. Pode pregar, pode colar, não vai dar jeito. Mas com Jesus, a videira verdadeira,
Se você que é galho está separado dela, não se preocupe. Volte até a árvore, que você ficará certamente ligado a Jesus Cristo novamente. Esse é o detalhe, a diferença de Jesus, a videira verdadeira, para as outras árvores que nós conhecemos. Que independente de onde estejam os galhos, no momento em que eles retornar, eles serão ligados a ela e darão muitos frutos. Que nós possamos sempre ter essa consciência. Se estamos distante de Jesus, voltar para Ele. E se já estamos ligados a Ele, de não nos separarmos, porque um galho separado nada mais serve do que para queimar. Amados irmãos, sejamos esses galhos que produzamos muitos frutos ligados em Jesus, como ele fala no versículo 8, para que seja glorificado o Pai, pois tudo é para a sua glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Que Deus abençoe cada um de vocês.